Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul para verificar o desenvolvimento das áreas de trigo nessa safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos nossos amigos aí do Notícia Agrícola. É um prazer falar com vocês. Paulo, como é que estão as fases de desenvolvimento das lavouras de trigo aí no Rio Grande do Sul nesse momento? Quais são aí os estágios de germinação que a gente tem disponíveis? Olha, Guilherme, o Rio Grande do Sul esse ano experimentou uma notícia muito boa, tá? Que foi o grande aumento de área que nós tivemos. Tá? Nós tivemos 21% do aumento de área do Rio Grande do Sul, segundo a Rede Técnica das Cooperativas RTC. Tá? Depois o IBGE, Conab vieram confirmar isso. Tá? Então, o trigo começou sendo plantado em maio, depois em junho e um pouco início de julho. Tá? Só que, infelizmente, depois dessa notícia boa, que foi o aumento de área, nós tivemos uma geada extemporânea, fora de época, dia 21 e 22 de agosto, tá? Que trouxe problemas, tá? Para a cultura, trouxe prejuízo para a cultura naquelas áreas plantadas mais cedo, principalmente em maio. Então, nós temos uma situação de expectativa, até porque não, é difícil de quantificar, porque são perdas parciais. Então, é difícil de você quantificar hoje o que nós temos de percentual da lavoura de trigo do Rio Grande do Sul com problema. E aí, Paulo, qual era a expectativa inicial de produção e a gente consegue apontar algum número preliminar de queda nessa produção final? Consegue, veja bem, eu vou tentar fazer um exercício, infelizmente nós temos muitas pessoas que talvez não conheçam bem o Rio Grande do Sul, tá? Mas o Rio Grande do Sul, ele possui aí 930 mil hectares de trigo hoje, tá? Esse ano com esse aumento de área. Aí o que aconteceu então? Uma certa, vamos dizer assim, 30% desse trigo, tá? Mais ou menos aí 350 mil hectares foram plantados no mês de maio. São regiões mais quentes do estado, tá? E plantaram variedades mais precoces, outras mais tardias. Nós acreditamos que nessas 300 mil hectares, nós temos aí um prejuízo, tá? De mais ou menos de 30% a 40%. É difícil de quantificar perdas por geada, tá? Porque tem muita coisa que vai aparecer na própria colheita. Mas nós temos prejuízos assim, temos lavouras que evidenciam prejuízo, já que o trigo, nesse momento, que tu perguntasse antes, inclusive, de quanto estaria em florescimento, em estágio reprodutivo e quanto estaria em estágio vegetativo, nós acreditamos que no momento da geada, nós tínhamos aí 30% do trigo do Rio Grande do Sul em estágio vegetativo. Tá? Desses 30% de estágio reprodutivo, desses 30% nós tivemos uma quebra aí, então, uns 40%. Tá? E nós acreditamos, então, que a perda hoje em todo o estado, já que boa parte, 70%, estava no estágio vegetativo e não sofreu dano, tá? Ele está aí em torno de 20% e 25%. Se nós tivermos essa confirmação, se nós não tivermos um agravamento da produção de trigo do Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma colheita que ainda ela é otimista, porque ela repete o ano passado, que foi 2,2 milhões de toneladas. E nós tínhamos, com o aumento de área, e inclusive o bom desenvolvimento que tem a lavoura que não foi afetada, nós tínhamos uma previsão de colher 3 milhões de toneladas de trigo no Rio Grande do Sul, o que seria uma bela notícia, principalmente porque nós temos bons preços hoje pago a essa importante cultura, esse importante grão produzido aqui no Rio Grande do Sul. E aí, Paulo, essas áreas que foram atingidas pelas lavouras, esse trigo ele perde a qualidade para os moinhos, mas ele pode ainda ser aproveitado para venda para outros setores pelos produtores? Não, Guilherme, aí tu falaste uma coisa muito importante, ó. O dano por geada, tá? Ele aborta a flor, tá? Então ele não tem produção, tá? Tu pode ter prejuízo de até 100% de uma lavoura. Então é diferente, por exemplo, de chuvas excessivas na colheita, onde o grão está pronto, aí nós vamos prejudicar a qualidade do grão. Esse não. Esse, aonde ocorrer, ele vai ter perdas muito significativas. Pode até ter vamos dizer, um rebrote ou espigas dos afilhos,
Os afilhos que a gente chama, tem aquela planta mãe, e ela tem um pendão principal e depois tem afilhos, outros pendões menores que produzem espigas menores, né? E mais tardias. Pode até ser que tenha uma certa produção disso, mas sempre aí sim poderá ocorrer um trigo de menor qualidade, né? E se isso ocorrer, Guilherme, provavelmente esse trigo vai ter como destino a alimentação animal. E aí, Paulo, se a gente levar em conta os preços atuais para o trigo vendidos aí no estado e essa perspectiva de perdas aí de 20%, 25% no geral, ainda vai ser possível o produtor ter rentabilidade nessa safra de 2020? Isso é importante, viu, Guilherme? Porque pelo seguinte, ó, o produtor que não foi afetado por geada e que tiver uma produtividade boa, esse ano ele vai conseguir realizar resultado. Nós temos num momento de bons preços pagos aos produtores de uma forma geral. Tá? Nós temos no trigo, nós temos no milho, temos no arroz, temos no soja, né? Com bons preços. Então, o produtor do Rio Grande do Sul não aproveitou essa onda, né, magnífica de boa produção de soja e bons preços de soja. Porque aqui não houve uma safra cheia de soja. Mas o que então agora? O produtor está torcendo, o produtor que não foi afetado pela geada, né? Ele está torcendo que o clima ocorra de forma normal. Nós temos ainda um período aí para começo de colheita ali por 15 de outubro, né? E nós fazer essa coincidência, fazer essa dualidade, né? De produção boa e bons preços, tá? Mas é importante que mais de 70% da área do Rio Grande do Sul de trigo, ele possui ainda essa condição de uma boa produtividade, e isso é uma notícia boa nesses momentos de preços bons. E aí o senhor comentou nesse início de colheita no dia 15 de outubro, até quando deve se estender esses trabalhos? A amplitude de plantio de trigo no Rio Grande do Sul, ela é bem extensa, né? Então ela começa tipo início de maio, tá? E vai até a primeira quinzena de julho, como eu falei antes. Então agora é a mesma coisa, nós começamos aí por 15 de outubro a colher trigo no Rio Grande do Sul, tá? E vamos provavelmente aí até a primeira quinzena, né, de novembro, né? Então nós temos aí, ou até a segunda quinzena de novembro, desculpe, nós temos aí no mínimo 45 dias de colheita de trigo. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse momento atual para as lavouras de trigo no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu é que agradeço vocês, Notícias Agrícolas, vocês estão levando sempre, né, difundindo o que a gente faz. Então, o cooperativismo do Rio Grande do Sul, que é o meu caso, que eu sou presidente da federação, e nós temos na cultura do trigo, já que é uma cultura regional, né, nós temos trigo no Brasil hoje praticamente na região sul, Rio Grande do Sul e Paraná liderando essa produção, né? É importante que a gente fale sobre essa cultura no Brasil inteiro, tá? E muito obrigado pela oportunidade. Nós sempre temos à disposição aí, Guilherme, de vocês aí dos Notícias Agrícolas. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Abraço. Esse, o Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras de trigo lá no Rio Grande do Sul. Paulo começando destacando a ampliação de cerca de 21% na área cultivada com trigo para esse ano, totalizando um plantio superior até ao esperado inicialmente lá no estado, e destacando a ação das geadas nos dias 21 e 22 de agosto, que impactaram uma parte dessas lavouras. O Paulo explicando para a gente que 30% das lavouras foram semeadas mais cedo, ainda no mês de março, no mês de maio. Essas foram as mais afetadas pelas geadas e ali perdas de produtividades maiores apresentadas pelos produtores. Os 70% restantes, que foram semeados ali depois, durante os meses de junho, de julho, esses se desenvolvem muito bem até o momento. Diante de tudo isso, esse balanço entre áreas afetadas e áreas não afetadas, a expectativa é de redução na produção total do estado entre 20% e 25% do que era esperado inicialmente, que eram aí cerca de 3 milhões de toneladas de trigo para esse ano de 2020, mas ainda assim garantindo uma boa safra, produção alta, ali próximo dos patamares da safra anterior, próximo das 2,2 milhões de toneladas de trigo. O Paulo também destacando que os trabalhos de colheita devem começar a partir do dia 15 de outubro, se estender até o final de novembro,
né, já que esse plantio foi bastante escalonado. Então, até lá, o produtor ainda de olho na sua lavoura, apostando ainda em bons resultados, para aliar a alta produção que vai se desenvolvendo, se mostrando possível na maior parte dessas lavouras, como também a rentabilidade, já que os preços são bons para os produtores. Então, essa é a expectativa ainda favorável para a safra de trigo 2020 lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.